vai conversar sobre O Senhor das Moscas, do William Golding. Antes de começar o livro propriamente, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o prefácio que foi escrito pelo Stephen King nessa edição que eu tenho aqui em inglês no Kindle. O Stephen King, ele conta pra gente, né, o mestre do horror, o mestre do terror, ele conta pra gente que ele cresceu numa cidadezinha bem pequena no interior dos Estados Unidos e que lá não tinha biblioteca, mas na igreja local ele tinha alguma coleção de livros que ele costumava ler com bastante frequência, assim, várias vezes o mesmo livro, bem coisa de criança, né, ficar lendo o mesmo livro várias vezes. E chegou uma hora que ele tinha acabado de ler todos várias vezes. E ele sempre lia histórias de aventuras com crianças, as crianças eram as protagonistas, elas passavam por perigos e emoções e tudo se resolvia e tudo ficava bem no final. Teve um dia que chegou na cidade dele uma biblioteca móvel, então era tipo uma van que tinha uma mulher que vendia os livros, emprestava os livros para ele em troca de um certo valor. E ele foi até ela e ele falou que ele queria ler um livro que tivesse crianças de verdade, porque ele achava que aquelas crianças daqueles outros livros elas eram meio irreais, elas não se pareciam com ele ou com os amigos dele. Aí ela olhou, ela parou, olhou assim e falou assim, ó, leve esse livro aqui, mas não fala pra ninguém que foi eu que te dei, que era exatamente O Senhor das Moscas. Esse Senhor das Moscas, então, ele é um livro de crianças, mas não necessariamente para crianças. Nesse livro, o Stephen King, ele encontrou crianças que eram parecidas com ele e com os amiguinhos dele, que podem ser completamente civilizadas e educadas, mas num átimo elas podem virar o capeta e fazer tudo errado a qualquer momento, assim, por qualquer motivo. E é isso que a gente vê nesse livro mesmo. Ele diz essa frase, que ele sentiu que o livro criava mãos que o agarravam pelo pescoço e ele entendeu que aquilo não era entretenimento, era sobre a vida e a morte. Então a gente já sabe que esse livro provavelmente teve um grande impacto na literatura que o Stephen King faria mais tarde, não é? Bom, antes da gente entrar na trama desse livro, esse é o drink de hoje, é o Pacific Breeze, então a brisa do Pacífico. Ele é um drink muito docinho. Ele ficou ainda mais doce com a versão da receita que eu fiz. Na receita original, além do Cointreau, suco de limão, suco de cranberry, vai também licor de melancia. Como eu não encontrei licor de melancia, eu resolvi colocar xarope de melancia mesmo. Com certeza não vai ser a mesma coisa, mas é um substituto ok. A vantagem é que ele ficou mais doce e menos alcoólico do que era antes. O que é até bom para essa leitura, porque esse livro não é nem um pouquinho doce. Então, um agrado assim logo no início já vai fazer bem. Então, como diz o drink, né, a brisa do Pacífico, a nossa história ela se passa toda numa ilha no meio do Oceano Pacífico. Tem um clima agradável, tem muitas frutas, tem caça, tem água potável, a melhor das naturezas possíveis. A gente começa a história vendo dois garotos conversando na praia. E as conversas, durante o livro todo, elas são muito entrecortadas. A gente nunca vê com certeza o que está acontecendo no mundo de fora e por que aquelas crianças estão ali. O que a gente consegue pescar num panorama geral é que está tendo uma guerra no mundo, parece uma nova guerra mundial. Teve uma bomba que explodiu, provavelmente uma bomba nuclear. E os adultos pegaram essas crianças e foram levá-las para um lugar seguro para fugir da guerra. Alguma coisa deu errado nesse meio do caminho e elas acabaram sendo deixadas nessa ilha. Eles sabem que existem outras crianças que estavam com eles nesse avião, mas eles não sabem muito bem, eles não conhecem quem elas são, não sabem muito bem quantos eles são. Isso a gente vai acabar descobrindo um pouquinho mais pra frente. Essas duas crianças são o Ralph e o Pig. Eu acredito que na versão em português tenha ficado porquinho a tradução. Na minha em inglês é Pig mesmo. O Ralph, ele é um garoto atlético, ele é mais alto que os outros garotos da mesma idade dele, o pai dele é militar, então tem todo aquele porte, né? E o Pig é aquele menino gordinho que usa óculos, que fica falando da tia toda hora. E a primeira coisa que ele faz quando eles estão se apresentando é falar assim, olha, pode me chamar de qualquer coisa menos de Pig, porque as crianças da minha escola me chamavam de Pig e eu odiava. É claro que vê todo mundo chamar ele de Pig, né, depois dessa frase, né, bem coisa de criança, assim, falar que não gosta, né, e aí pega. Eles estão ali na praia e eles encontram uma concha bem grande, daquelas que são meio cônicas. Eles assopram essa concha, faz aquele barulho como se fosse um trompete.
E nisso começam a surgir outras crianças, elas ouvem o chamado da concha e elas começam a se reunir na praia. E eles descobrem que eles são um grupo até que grande, a gente nunca fica sabendo o número exato de crianças que estão lá, mas a gente sabe que os mais velhos, que incluem o Ralph e o Pig, eles têm por volta de 12, 13 anos, e os mais novinhos têm 6 anos, são bem criancinhas mesmo. Eles decidem nessa hora que eles precisam montar uma sociedade, organizar uma sociedade para que eles consigam sobreviver até que o resgate chegue. O Ralph, ele tem certeza que o pai dele, que é militar, vai vir resgatar ele. Aquelas certezas de criança que tira do nada, né? Não tem nenhuma informação sobre isso, mas ele tem certeza. Então eles vão construir essa sociedade nessa ilha. Sobre o autor do livro, o autor é William Golding. Esse é o primeiro livro que ele escreveu e posteriormente ele ganharia, né, o Nobel de Literatura pelo conjunto da obra. O Golding, ele serviu na Marinha durante a Segunda Guerra Mundial e ele escreveu esse livro, ele publicou esse livro em 1959, no meio da Guerra Fria. Então, assim, digamos que passando por tudo que ele passou, por essas duas guerras, a vivência dele no exército também, na Marinha, ele tinha uma visão bastante pessimista do mundo e da humanidade. Uma das coisas que ele notou, que está nos escritos dele, é que os seus conterrâneos acreditavam que o nazismo, por exemplo, é uma coisa que só aconteceria na Alemanha mesmo, que jamais, em hipótese alguma, num país civilizado como a Inglaterra, aquilo aconteceria. E ele achava isso um absurdo, e ele diz essa frase: condeno e detesto as falhas do meu país. Uma dessas falhas é acreditar que o mal está em outro lugar, inerente às outras nações. Escrevi meu livro para mostrar que pode acontecer aqui. Então, esse livro ele é quase que um experimento intelectual do Golding. O que acontece quando a gente tira as crianças da civilização, coloca elas numa ilha sozinhas, assim? A barbárie, ela é inerente ao ser humano, ela vai se manifestar? Ou os estudos e a criação que elas tiveram antes vão ser suficientes para manter num estado pacífico e civilizado como a gente espera? E é isso que a gente vai ver durante toda essa leitura. E olha, essa narrativa, ela é crua. Ela não nos poupa de detalhes, sim, detalhes escabrosos por vezes, tem violência. E é pior porque são crianças, né? A gente sabe que elas têm entre 6 e 12 anos quando começa o livro, então eles são muito pequenininhos. Tem um momento do livro tão triste que faz a gente lembrar exatamente dessa infância que elas estão perdendo, né? Que um pequenininho, um menininho de 6 anos, um dos menores, ele viu uma coisa esquisita lá e os mais velhos querem que ele fale exatamente o que aconteceu, o que você viu, onde você viu, tudo isso. E o menino tá em pânico, assim, tá paralisado, todo mundo em cima dele, todo mundo pressionando, botaram ele no meio da roda, ele tá ficando super acuado, daqui a pouco ele solta assim: Percival Weems Madison do Vicariato Harcourt St. Anthony, telefone, 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 e aí ele começa a chorar. Então, essa é tipo aquelas ladainhas que os nossos pais fazem a gente decorar quando a gente vai pra praia, a gente vai pra um parque. Então você tem que decorar seu nome, você tem que decorar seu telefone, quem são seus pais, onde você mora. Pra caso você se perca, você fala isso pra ver se alguém consegue te ajudar, né? Então, sob a pressão, ele soltou essa ladainha que ele aprendeu. Só que o próprio narrador fala que naquelas circunstâncias onde ele está agora, de nada vai adiantar aquela ladainha que ele decorou. Então aquilo é completamente inócuo. As regras que anteriormente faziam sentido, elas já não valem mais para esse mundo que eles estão vivendo. É tão triste, é muito triste essa criancinha. Tem um outro momento também do Ralph. O Ralph é um dos nossos personagens principais e ele é um dos símbolos da civilização que persiste apesar do que está acontecendo, né? Tem um momento que o Ralph tá lá andando, ele olha assim para as próprias unhas e ele vê que elas estão roídas. E aí ele lembra que fazia anos que ele não roía as unhas. Isso é um hábito que ele já tinha deixado para trás há muito tempo. E ele fica assombrado com essa regressão que ele sofreu. E aí ele começa a pensar assim: daqui a pouco eu vou estar chupando meu dedão de novo. Ele tá regredindo à barbárie, é um estado não civilizado, que ele aprendeu, tá saindo e ele mal percebe. Ele só percebe depois de um tempão isso que tá acontecendo. Mas pro fim do livro, até o narrador parece perceber que não existe mais civilização ali. Então, o livro inteiro, ele chama eles de os meninos, os garotos, as crianças, mas chega uma parte do livro que o único adjetivo que ele consegue dar para essas crianças é de selvagens. Ele só consegue chamar elas de selvagens. E isso reflete mesmo os acontecimentos dessa história. Olha, é uma leitura bastante angustiante.
Tem cenas de violência fortes, tem uma cena da caçada que o autor não nos poupa de nenhum detalhe. E é pior ainda, como eu falei, porque elas são crianças. Então, assim, além de você ficar agoniado porque elas estão sofrendo, porque elas não têm recursos, você vê elas tomando umas atitudes infantis. E é desesperador, assim. Eu sei que tem todo o cabimento dentro da história pelo personagem, mas elas fazem umas coisas que você fica desesperado, porque você sabe que aquilo não tem como dar certo no final. Nossa, é terrível. Não é uma leitura fácil, assim, ela fica com você, ela ficou comigo durante esse tempo todo. Eu não conseguia parar de ler, porque eu queria saber o que ia acontecer com aquelas crianças que não paravam de fazer bobagem, né? A cena que explica o título do livro também é assustadora, assim, é de ficar na sua mente depois. Só lembrando que o Senhor das Moscas, ele é um dos títulos do diabo, capeta, do coisa ruim, do mochila de criança. Então é mais uns nomes para esse demônio, né? E a cena que fala sobre isso é de uma angústia gigantesca, assim. Esse com certeza entrou para as melhores leituras do ano. Recomendo para todo mundo, mas ó, prepara o estômago, porque dá uma agonia. É um pouquinho sofrido. Vou tomar meu drink que é docinho agora para tirar esse amargor de ter lido esse livro bem complicado, mas que super vale a pena. E você consegue aprofundar muito, você consegue ver nessa leitura discussões sobre a humanidade, sobre a guerra, sobre o que é civilização. Então é super interessante. Saúde! Quem quiser ver a receita do drink, vai estar no Instagram, Drinks e Livros, é só entrar lá. Nos próximos dias eu já vou postar, e aí vocês podem repetir comigo e brindar comigo a esse livro maravilhoso. Uma ótima leitura e saúde! Tchau, tchau!